Depois de passar pela primeira consulta já com o ortopedista, eu descobri que eu tinha, então, 2 fraturas ósseas no quadril. Eram fraturas super incomuns, super difíceis de tratar, e eu precisava realmente parar 100% de correr. Seja Care Club. Não, então eu vou contar dessa parte, sei lá, a gente vê como é que a gente encaixa. Nunca é fácil você tomar a decisão de não competir uma prova, principalmente quando o paciente já está comprometido. No caso da Manuela, ela estava com a passagem comprada, a prova comprada para Berlim, e isso obviamente é um planejamento que envolve toda uma logística e emoção por trás para você poder fazer uma prova dessa. Foi muito difícil para mim, porque eu corria há 15 anos, então ficar parado nesse momento e respeitar o próprio corpo foi um grande desafio, um grande aprendizado. Eu comecei a nadar nessa época, mas eu cheguei a vir para Care 3, 4 vezes na semana, em algumas situações assim que a minha dor era muito aguda. No começo eu passei 3 semanas inclusive de muleta e eu tinha a meta de Berlim e eu sentia que eu tinha uma equipe toda comigo, todo mundo torcendo e todo mundo fazendo com que esse resultado fosse positivo e que eu conseguisse me reabilitar até lá e conseguisse fazer o ciclo minimamente completo. Passado em consulta, na hora de ser liberada para finalmente começar minha planilha, o diagnóstico era de uma nova fratura óssea. O Rudelli me liga e fala: você está fora de Berlim. Lágrimas infinitas, muito triste, foi muito difícil, foi uma decisão que era totalmente unilateral, não tinha como realmente colocar minha saúde em risco. Eu ouvi de todos eles que não valia o risco, que maratona tem todo ano e que seria realmente muito perigoso eu me machucar ainda mais sendo uma fratura de coluna e isso me trazer vários problemas mais sérios lá na frente. O Rudelli rapidamente entendeu que tipo de pessoa ele estava cuidando, aquela que não queria parar de correr. Eu lembro que até a gente falava assim, não vai correr. Eu falei, não, vamos negociar. Ele falou, não vou negociar com você. Tá decidido. A minha recomendação médica é você não pode correr. Aquilo foi difícil para mim no começo. Entender que eu não poderia fazer o esporte que eu mais gosto e que eu fazia há muitos anos e por muitos meses. Eu precisava realmente parar. O meu corpo tinha pedido para eu parar. A ortopedia foi muito importante. Eu acabei fechando o diagnóstico naquela mesma consulta. E depois da segunda lesão, quando eu tive o meu segundo diagnóstico de fratura, foi o Rudelli que me acendeu a luz pela possibilidade de ter algo mais sério que eu precisaria investigar, porque não era comum que alguém na minha idade, com a minha saúde, com tudo que eu faço, né, para minha saúde, que eu tivesse tantas fraturas tão frequentes, tão sérias, em lugares tão incomuns assim. Eu conheci a Manuela Libório em maio de 22, quando ela passou em consulta comigo. Ela tinha uma queixa de dor em adutores do lado esquerdo e um pouquinho de uma dor de padrão articular. Ela estava vindo treinando para uma maratona que ela queria fazer em Berlim, que ia ser em setembro, alguns meses após a data que ela passou comigo em consulta. A gente pediu os exames para investigar um pouco melhor essa queixa de dor dela e a gente avaliou que ela tinha um edema ósseo com um tracinho de fratura na região do ramo isquiopúbico, que é bem próximo ali dos adutores do lado esquerdo, e uma fraturinha também na região do acetábulo esquerdo. E a gente foi entender um pouquinho melhor o quadro dela, e ela vinha num aumento muito grande da intensidade do treino nos últimos meses, porque ela tinha esse objetivo de correr a maratona de Berlim, e associado a isso ela estava num déficit de ingesta nutricional importante e isso provavelmente corroborou para o processo de fratura por estresse que ela apresentou. Nesse momento a gente optou por tirar um pouquinho a carga da Manu, porque como ela tinha tanto a fratura do ramo isquiopúbico como esse edema ósseo na região acetabular, eu achei mais seguro a gente tirar um pouquinho com um par de muletas. Encaminhamos ela para reabilitação, para ela começar já um treino de mobilidade, para não perder muito massa muscular, visto que ela tinha essa maratona e a gente não sabia o quanto que era factível ou não ela fazer, dependendo da evolução dessas lesões. E ela foi encaminhada também para a Rafaela, que é a médica do esporte, para avaliar essa questão sistêmica.
A gente entende que essas fraturas por estresse muitas vezes são correlacionadas com diminuições de ingestas nutricionais ou até mesmo algumas alterações endocrinológicas relacionadas ao metabolismo ósseo, e era muito importante essa integração para a gente dar o tratamento completo para a Manuela, para ela conseguir o objetivo dela. Ela evoluiu bem no começo do tratamento, essa dor foi progredindo por uma melhora gradual. A gente retornou ela para as atividades de impacto e corrida por volta de agosto, só que ela voltou a ter dor quando ela começou esse processo de retorno às atividades de impacto de corrida. A gente reavaliou e essa dor, na verdade, agora não era no mesmo lugar, era uma dor mais posterior, no finalzinho da coluna lombosacra, mais ou menos na região sacral. Foi feito novos exames de imagem, de ressonância, e foi avaliado que também tinha uma fratura de estresse na região da asa sacral. E a partir daí, a gente começou de novo o processo de tratamento dela e, infelizmente, nesse momento, a gente optou porque ela não iria mais correr, obviamente, Berlim, porque o tempo não era hábil para ela conseguir estar com a lesão completamente consolidada para correr. Nesse momento, a gente viu que era uma paciente de alto risco para apresentar esse tipo de fratura, e a gente começou a fazer um estudo um pouco mais amplo das condições pelas quais a Manuela acabava evoluindo para essas fraturas por estresse. Foi diagnosticado que ela tinha uma síndrome de diminuição da ingesta nutricional, que é o HEDS, e foi feita uma otimização sistêmica desse processo, e aí ela evoluiu bem e agora ela está competindo aí não só em maratonas, mas também como triatleta, e graças a Deus sem dores. A Manu passou comigo a primeira vez faz 8 meses e ela me procurou por um quadro muito comum e pouco falado ultimamente. Vinha a célebre frase da Rafa, que era: você vai poder fazer todos os esportes que você quiser, mas não agora. Treinar e tava... Não, vamos lá, de novo. É isso, sei lá, se tem mais alguma coisa pra falar. Faltou alguma coisa? Pronto. Vamos lá, mas o Rudelli simplesmente me proibiu de fazer a meia maratona de Berlim. Não é meia, é inteira.